Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a sessão extraordinária número 0013 de 2026. Peço para que o secretário faça a leitura bíblica e assim solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a mesma. Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. Assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom e também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. De imediato, eu peço para que o secretário faça a leitura da convocação em ordem do dia. A convocação à sessão extraordinária número 0013-2026. O vereador Cristiano André da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, no uso das atribuições que lhe faculta a lei orgânica do município, convoca os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no plenário Honorina Ribas Lopes, sala de sessões Edmundo River, às 15 horas do dia 23 de fevereiro de 2026. A ordem do dia: liberação, leitura e deliberação do requerimento número 010 de 2026. Observação: o requerimento sendo rejeitado, o projeto em questão será apenas lido e baixado para as comissões representativas. Leitura do projeto de lei complementar 003/2026, leitura do parecer da comissão representativa, discussão e votação do referido projeto que altera dispositivos da lei complementar número 211/2022. Gabinete da Presidência, 19 de fevereiro de 2026, vereador Cristiano André da Silva, presidente do Legislativo Ibirubense. Alguma manifestação a respeito da ordem do dia? Não havendo manifestação, coloco a ordem do dia em regime de votação. Por 10 votos favoráveis, foi aprovada a ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia: leitura e deliberação do requerimento número 010 de 2026. Peço para que o secretário faça a leitura do requerimento número 10 de 2026. Requerimento número 010/2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ibirubá, no uso das suas prerrogativas legais, especialmente nas contidas no artigo 150 do Regimento Interno, venho por meio desse requerer que o colendo plenário desta Casa Legislativa a leitura e deliberação do regime de urgência especial do projeto de lei complementar 003/2026, que altera dispositivos da lei complementar número 211/2022, possibilitando a leitura e votação do mesmo na sessão extraordinária do dia 23 de fevereiro de 2026. Ibirubá, 19 de fevereiro de 2026, vereador Cristiano André da Silva, presidente, vereador Gabriel de Jesus, primeiro vice-presidente, e vereador Wagner Oliveira, primeiro secretário. Obrigado, secretário Wagner. Abre espaço para discussão, O vereador que quiser se manifestar, por favor, se inscreva. Lembrando aos vereadores que, aprovando o requerimento, o projeto é lido e votado. E rejeitado o requerimento, será feita somente a leitura do projeto e baixado para as comissões representativas. Fica à vontade, vereador André. Não pedi a palavra aqui. Pode ficar à vontade. Não, só que como vem da mesa diretora, seria bom alguém explicar do que é o requerimento, né? Sim, colocar perfeito. para o pessoal ficar Secretário a par Wagner, fica à vontade. Tá, então, esse requerimento veio ao encontro, pessoal, a respeito desse auxílio alimentação que vai fazer a regularização, um novo projeto que chegou a essa casa aqui. Todos já soubemos, então, de fazer essa regularização já.
Então, todos têm um projeto que vai ser lido aqui, todos já estão sendo sabedores, só o pessoal que não sabe através do Facebook, vereador. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Então, agora, daí vai para votação, só se o requerimento vai ser debatido e votado hoje, então, o projeto. O projeto em si discutimos depois daí. Isso. Tá bom. Pode ser. Entendido. Ok? Não havendo mais manifestação, coloco o requerimento número 10 de 2026 em regime de votação. Por 10 votos favoráveis, foi aprovado. Passamos para o segundo item da ordem do dia. Peço para que o secretário faça a leitura do projeto de lei complementar número 003 de 2026. Projeto de lei complementar número 003 de 2026, de 5 de fevereiro de 2026, que altera o dispositivo da lei complementar 211 de 2022. Senhor presidente e senhoras vereadores, encaminhamos à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar que promove o ajuste pontual na Lei Complementar número 211 de 2022, excluindo o auxílio alimentação dos cargos do prefeito municipal e vice-prefeito, mantendo-se inalteradas as demais posições legais. Ressalta-se que permanece inalterado o valor do auxílio alimentação, recentemente atualizado, bem como na sua natureza indenizatória, não integrando a remuneração nem gerando reflexos previdenciários ou trabalhistas. A proposta também visa conferir maior clareza normativa, prevenindo as interpretações dúbias e assegurando a segurança jurídica à aplicação da lei pelos setores administrativo. Diante do exposto, contamos com a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei complementar. Atenciosamente, Jaqueline Brioni 20, prefeita de Birubá. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 2º da Lei Complementar 211, de 21 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Do artigo 2º, 1º, os servidores ativos estatutários e seletistas, inclusive aqueles contratados de forma temporária ou emergencial, ou detentores de cargo de comissão ou DCAs, bem como os secretários municipais pertencentes ao quadro de pessoal do município de Birubá vinculados ao Poder Executivo. O artigo 2º fica acrescido o inciso 7º ao parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar de 211, de 21 de junho de 2022, com a seguinte redação. O parágrafo único não fazem jus à percepção do auxílio alimentação. O inciso 7º, o prefeito e vice-prefeito. E artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita de Birubá, em 5 de fevereiro de 2026, Jaqueline Brioni 20, Prefeita de Birubá. Esse é o projeto, presidente. Perfeito. Não abriu ainda para pedir a palavra. Não? Angélica. Caso seja apresentada alguma emenda verbal, agora é um momento. Não precisa abrir para discussão? Primeiro? Não, eu digo para apresentar a emenda. Só apresenta emenda. Tá, então eu quero apresentar aqui. Se o secretário faça a leitura lá daí para nós, porque eu tenho que apresentar a nominal. Posso ler, presidente? Fica à vontade, secretário. A emenda aditiva verbal ao projeto de lei complementar número 003/2026, de 5 de fevereiro de 2026. Os vereadores André Oliveira Ferreira, Gesmari Nesiandre, Giovanni Marcir Diesel, Letícia Oliveira Rockenbach Brinson, todos da bancada do Partido Progressista, propõem emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 003/2026, solicitando que seja lida e deliberada em plenário juntamente com o texto original. Emenda aditiva.
O projeto de lei complementar apresentado versa sobre a retirada do benefício do auxílio alimentação do prefeito e vice-prefeito, sendo que a emenda é apresentada no sentido de adicionar ao texto legal a extensão dos efeitos aos demais agentes políticos, no caso dos secretários municipais. Assim, resta redigido o inciso 1º do artigo 2º da Lei Complementar 211/2022. O artigo 2º terão direitos ao auxílio alimentação. Inciso 1º, os servidores ativos estatutários seletistas, inclusive aqueles contratados de forma temporária ou emergencial, os detentores de cargo de comissão DCAs pertencente ao quadro de pessoal do município de Ibirubá, vinculados ao Poder Executivo. Por extensão, deverá assim ser redigido o inciso 7º do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 211/2022, adicionando a vedação e a percepção do auxílio alimentação pelos secretários municipais. O parágrafo único não faz jus à percepção de auxílio alimentação. O inciso 7º, o prefeito municipal e vice-prefeito e os secretários municipais. A justificativa, a emenda aditiva ora apresentada por objetivo adicional ao texto legal e vedação da percepção do auxílio alimentação também pelos secretários municipais, alterando com isso o inciso 1º do artigo 2º, bem como incluindo os incisos 7º ao parágrafo único do mesmo, integrantes da Lei Complementar 211/2022. Eis que entende-se que não ser justo o pagamento do benefício aos agentes políticos municipais. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, vereador André Oliveira Ferreira, bancada do Partido Progressista, vereadora Gesmaria Inês Iande, bancada do Progressista, Giovanni Moacir Dizio, bancada do Progressista, e vereadora Letícia Oliveira Rockenbach Brinston, bancada do Progressista. Essa é a emenda, presidente. Muito bem, então suspendo a sessão por alguns minutos, né, para a elaboração da emenda e do parecer da comissão representativa do recesso parlamentar.
Reabro a sessão e peço que o secretário faça a leitura do parecer da comissão representativa do processo parlamentar. Peço para que o secretário faça a leitura da emenda apresentada pelos vereadores de oposição. Ah, tá. Isso já foi lido. O parecer tem que ler. Está em andamento aqui um pouquinho. Abriu. É que estava em aguarde aqui, aparecia. Comissão representativa, parecer, relator, vereador Eduardo Guilherme Artman. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo sobre a forma do projeto de lei complementar. Conclui que o projeto de lei, quanto à sua constitucionalidade, atende os requisitos constantes na Constituição Federal, nos exatos termos do artigo 30, inciso 1º e do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Eis que se trata de assunto de interesse local. O projeto visa excluir a concessão da Vale Alimentação ao prefeito e vice-prefeito, cujo benefício foi recentemente aprovado por esta Casa Legislativa, através do então Projeto de Lei Complementar 001/2026, assim como concessão do benefício aos referidos agentes políticos é possível, a sua exclusão não encontra nenhuma óbice quanto à legalidade. Foi apresentada uma emenda aditiva visando ampliar a exclusão também aos demais agentes políticos que outrora haviam sido beneficiados pelo Projeto de Lei Complementar 001/2026, sendo que a emenda igualmente se encontra revestida de legalidade, não havendo impedimento para o seu processamento. Decide, considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui expedidos, opina esta relatoria pela manifestação favorável à tramitação do projeto de lei complementar da emenda aditiva nos termos em que foram propostos. Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Guilherme Artman, Partido Liberal relator, vereadora Marisa Dique Oliveira, MDB, vereador André Oliveira, Progressista, e vereador Ricardo Petri Doninelli, Republicanos, e visto Leandro Curtis, assessor jurídico. Obrigado, Wagner. Coloque em regime de discussão a emenda e o projeto. Os vereadores que quiserem se manifestar, por favor, se inscrevam. Vereador André, com a palavra. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenarinho da Câmara de Vereadores e também os que nos acompanham pelo Facebook. Uma saudação especial, meus colegas aí do dia a dia, o Barulho e o nosso amigo Eto, também o Manta, o Benini, da Secretaria de Obras. Estão aí preocupados, vocês sim mereciam um aumento, uma valorização por parte do poder público. Eu entro com essa emenda, retirando também o auxílio, a concessão aos secretários municipais, e aqui eu quero... O Benini foi secretário por um bom tempo, eu tive o prazer por um período curto, mas também fui secretário, muitos aqui passaram pela pasta, o Giovanni. Nunca tivemos problema, Giovanni, com o salário. Hoje a gente vê a questão de reclamações que R$10 mil de salário não chega para um secretário. Mas talvez nós vivamos uma outra realidade. Eu estava falando para os meus colegas ali dentro, que eu convivo lá no bairro com as pessoas que ganham R$1.500 por mês. Muitos não chegam a R$2.000 por mês e tem que batalhar, sol a sol, 30 dias. Essas pessoas não têm essa oportunidade. E nós temos que dizer aqui que esse dinheiro, quem paga, é eles, é a população que paga os impostos. E se nós fazermos uma análise profunda, os secretários que estão aí hoje têm uma vida financeira bem resolvida. Tem secretário que é funcionário de faculdade ganhando R$16 mil por mês, mais 10
de secretário precisa de vale alimentação. Tem um outro secretário aposentado com 20 mil reais por mês, e a sua esposa também aposentada, com mais uma quantia. Ganha 10 de secretário e precisa o vale alimentação. Né? Poderia falar outros ali que são bem financeiramente. Será que precisa 850 reais? Que esse dinheiro pode ser usado lá na saúde, no medicamento? Pode ser usado nas assistências sociais? E me desculpe a minha opinião aqui. Agora eu vou fazer uma defesa ao vice-prefeito, o Silvestre Rebelato, que foi o vilão da história. Ele mandou o projeto para essa casa, foi massacrado. Eu, como oposição, também apontei. Mas ele não fez sozinho, alguém solicitou, alguém deu o aval. Agora, prestem atenção, o projeto que está entrando aqui, retirar o vale do prefeito e do vice. Mas a comunidade não sabe que a prefeita é concursada. Então vão se manter para os secretários, e o único que vai perder o vale é o vilão, que é o Tuta. E eu deixo aqui, sinceramente, aqui minha cututa lá, porque foi o único que foi massacrado. Né? E agora, por fim, só ele que vai perder. E daí vão dizer, a prefeita não ganha agora que ela está exercendo o cargo. Mas talvez daqui 2 anos, quando ela sair, ela vai ganhar até se aposentar o vale. E o único penalizado da história é o Silvestre Antônio Rebelato. Por gentileza, valeu. Respeito o apito ali. Obrigado. Para todos, vale para todos. Obrigado, André. Próxima, Gesmari, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste, os funcionários municipais. Dizer aqui que quero aqui reconhecer a prefeita por ela ter enviado essa casa e ter tirado o auxílio alimentação do prefeito, ou seja, da prefeita e do vice. Mas também quero falar da nossa emenda, que nós seguimos o que nós havíamos falado antes, né? Ouvimos a população, que agora não é o momento de nós aumentarmos salários, principalmente dos agentes políticos. E na nossa emenda nós falamos isso, de que era o prefeito, o vice e os secretários. Também fui secretária da pasta, também trabalhei muito para esse município e em nenhum momento nós aumentamos os nossos salários, ou foi aumentado os salários. Então, eu acho que, como essa administração veio para fazer a diferença, e é isso que foi falado, eu acho que no primeiro ano de trabalho já estão achando que o salário é muito pouco. Eu acho que eles têm que provar ainda mais. Estão fazendo um bom trabalho, os secretários? Acredito que sim, tem que ser valorizado também. Mas eu olho para os que também recebem um salário só, 1,5 salário, 2 salários. Como que fica? E nós estamos ainda enfrentando, eu repito aqui, uma situação, uma crise econômica grandiosa no nosso município, com comerciais, com o comércio, com a agricultura, com a pecuária e o pessoal do leite. Então, eu enfatizo isso, que não é o momento de nós aumentarmos o salário dos secretários também. E peço aos meus colegas vereadores que reflitam bem e que votem a favor da nossa emenda. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Gesma. Eu passo a palavra para a vereadora Letícia. Giovane, fique à vontade, Giovane. Boa tarde, colegas vereadores. Pessoal. Escrever, Giovane. O Giovane falou. Mas está escrito aqui. Não está amarelo lá, Giovane. Está amarelo meu aqui agora, eu cancelei. Ah, agora deu lá. Estava amarelo. Agora deu, obrigado, Giovane. Pode ficar à vontade. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste aqui, alguns colegas de serviço aqui. Estamos montando essa emenda aqui porque eu acredito que nós temos que manter uma coerência. Nós tivemos votamos anteriormente contra para todos os agentes políticos que não receberiam o vale. Nós estamos seguindo uma coerência aqui como partido. Os 4 vereadores eleitos pelo PP aqui, nós fizemos a emenda para ser colocado para todos.
porque nós tivemos, o Canja mesmo falou agora aqui, ele já foi secretário, eu já fui secretário, a Gismaria já foi, o Ricardo já foi também, e eu, como sou funcionário, todos os anos que eu fui secretário, eu perdi o Vale-Refeição. Quer dizer que eu doei a minha parte nesses períodos aí, que eu recebi o Vale-Refeição, e todas as vezes que eu assumi como secretário, eu perdi o tal do Vale-Refeição. Agora vamos fazer o contrário, vamos passar para os secretários o Vale-Refeição. Eu acho que isso é uma incoerência total da administração, nossa, de vocês se votarem a favor disso aí, porque eu acho que nós não estamos no momento para estar dando um aumento do tipo do Vale-Refeição. Isso tem que ser para todos os agentes. É a minha ideia e é o que eu estou fazendo aqui, sendo coerente. Obrigado, vereador Giovanni. Passo a palavra para Letícia. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, a plateia que está aqui nos assistindo e aqueles também que estão nos assistindo pelo Facebook. Como meus colegas já falaram quase todas as minhas ideias, o meu pensamento também concordo com eles. Nós vamos seguir aquela linha que a gente iniciou lá na primeira sessão extraordinária. A população, a comunidade, ela tem que entender que nós estamos na terceira sessão extraordinária no município de Birubá, falando do mesmo assunto. E isso, para mim, tem muita incoerência, porque nós poderíamos aqui estar falando de outros assuntos mais importantes, talvez. Estamos passando por um momento econômico difícil, aonde talvez nós já vamos pela talvez a quinta, né? Me corrige, a quinta safra talvez que vai ter quebra, que vai ter frustrações. Nós temos produtores de leite com dificuldade, né, vereador Gabriel? Fizemos moção, inclusive, por esses produtores. E nós estamos falando de aumento de R$ 850 para agentes públicos, políticos, que ganham mais de R$ 9.000 por mês. Para mim, é muita incoerência. Não é imoral. É totalmente moral, legal, mas é imoral. Então, gostaria de deixar aqui para a comunidade saber que nós, vereadores da oposição, entramos novamente com uma emenda para tirar, né? Mas gostaria também de deixar claro aqui o meu reconhecimento à prefeita Jaqueline. Não esperava outra atitude dela, vindo dela. Eu tinha certeza que ela ia vetar esse projeto, ia alterar esse projeto, porque não partiu dela. Mas espero que a população entenda, porque nós fomos muito cobrados lá, naquele dia dessa votação, porque nós tivemos que votar esse projeto, porque junto dele estava o aumento do auxílio alimentação dos funcionários. E nós tivemos que votar a favor. Então, a população nos questionou e nos cobrou. Agora, para ficar bem claro, o auxílio alimentação ele é para o funcionário que, inclusive, tem que bater cartão, né, tem que bater o ponto todo dia. O secretário não tem que bater ponto, então vai ficar meio como que vai ser cobrado, como que vai ser controlado isso também. É importante que as pessoas saibam disso. E deixar aqui eu até falei na rádio que tinha ficado muito frustrada naquele dia daquela votação, quando nós tivemos que votar a favor, né, vereador Canja, que nós tínhamos que votar a favor, mas nós não queríamos ir contra os colegas funcionários. Então, assim, hoje nós estamos votando contra, sim, os secretários, porque o momento ele pede cautela. Obrigado, vereadora Letícia. Mais algum vereador se inscreveu? Um veio atrás? Não. Coloco em regime, não havendo mais nenhuma manifestação, coloco primeiramente a emenda em regime de votação. Podem? Fique à vontade. Primeira emenda.
Não tá nada? Apareceu, mas não. Ele clicou no voto e ele não andou para frente. Tá aparecendo aqui, mas não. Tá aparecendo para votar. Apertei, mas não dá. Vai chamar o suporte? Atualizar o sistema. Suspendemos a sessão por alguns minutos até o suporte nos auxiliar aí fazendo favor. Andrei. Então, trazendo o resultado, 6 votos contrários a 5 na emenda. Coloco em regime de votação o projeto de lei complementar número 003 de 2026. Vereador André, estava antes ali, eu li bem certinho. Ó, coloco em regime de discussão a emenda e o projeto. Aí o senhor falou da emenda, a GESMA discutiu do projeto também. Mas vamos abrir. O Gabriel até falou agora a questão da emenda. Tu lembra ali, Gabriel? É a questão da emenda. Ele falou agora nós vamos discutir a emenda. Perfeito. Né? Então, agora eu gostaria de ouvir alguém por parte do governo também sobre o projeto. Perfeito, né? Perfeito. Então vamos colocar em discussão o projeto também, não só em votação. Mas estava junto antes, viu, vereador? Eu li, discuti a emenda. É que quando apresentou o projeto, vocês pediram para me apresentar a emenda, né? Perfeito. Daí eu perguntei se entrar para discussão, essa que deu a questão. Perfeito. Então agora seria bom nós discutir a questão, como foi rejeitada então a emenda. Sim. Ver os pontos que defendem o pagamento da... Agora então nós vamos então, André, abrir a oportunidade para discutir o projeto. Tinha sido antes junto com a emenda e o projeto para discutir. Eu vi que o senhor focou na emenda e a GESMA deu uma pincelada do projeto. Se o senhor ver a live depois está ali, ela falou, discutiu do projeto. Então vamos abrir para discutir. Chamou a atenção que só os 4, né, da emenda que falaram. Perfeito. Daí não... Então quem se sentir, seria importante alguém quisesse manifestar, né, para discutir do projeto.
Alguém? Já foi batido bastante. Ninguém também. Então, fica à vontade, vereador André. Boa tarde, então, mais uma vez a todos, para ver como os vereadores que votaram a favor contra o projeto vão votar a favor, todos, nem coragem tiveram de defender o projeto. E aí está escancarado para a comunidade. E vocês olham aqui, nós abrimos espaço para eles fazerem a defesa e botar os pontos que eles defendem para o pagamento do projeto do Vale para o secretário, ninguém levantou a mão para defender. E eu até entendo, porque a outra vez o nosso colega aqui fez uma defesa e, bem no fim, ele acabou sendo pauta em todos os lugares que esteve. Né? Então, só deixar mais uma vez, então, o nosso posicionamento, agradecer aos colegas vereadores dos progressistas, ao Ricardo também, por se manter firme que não é o momento, né? Ficar do lado do povo, que hoje a nossa realidade extrapola, e a gente sabe como o povo está sofrendo, contando os dias para chegar ao final do mês, né, com um salário de 1.500, talvez R$2.000, para poder fechar as contas no final do mês. Mas, como a gente já esperava, né, que isso iria acontecer, a gente sabia que ia aprovar, fica aqui só lamentar e deixar aqui, então, para a comunidade, nosso momento aqui de tristeza por ter passado esse projeto hoje dentro dessa casa aqui. Apesar que não passou ainda, né? Vamos aguardar a votação. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador André. Eu passo a palavra à vereadora Gesmaria. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste, aos funcionários, eu quero só destacar aqui que os servidores ativos, estatutários, seletistas, inclusive aqueles contratados de forma temporária ou emergencial, ou detentores do cargo de comissão, DCAs, pertencentes ao quadro pessoal do município de Ibiruba, vinculados ao poder, estão ao nosso favor na nossa emenda. O que nós pedimos? Que extinguisse os secretários, assim como a prefeita fez do prefeito e do vice, que tirassem dos secretários também, alegando que nós já alegamos não ser o momento agora, mas dizer aos funcionários de que, se nós tiver que votar contra esse projeto, não é contra vocês, aos 850. Nós só vamos deixar de votar os R$60 que vocês iriam ganhar mais, mas não é contra vocês, porque se nós votar contra, é porque nós estamos contra a não atender a nossa emenda dos secretários. Era isso que eu quero dizer aos funcionários públicos, que merecem uma atenção especial, mas, neste momento, nós fomos derrotados novamente. E, com muito respeito, senhor presidente, eu ouvi do senhor mesmo que o senhor seria contra ao aumento do Vale Alimentação dos secretários, em algum momento dentro da Câmara de Vereadores. Mas, enfim, as opiniões mudam, né? Então, respeito a todos, mas digo que não é o momento agora de nós aumentarmos ou ter Vale Alimentação para os secretários também, além do prefeito e do vice. Era isso. Muito bem, vereadora Gesma, passo a palavra ao vereador Diogo. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público em geral. Nos termos do artigo 97, inciso 6º do regimento, nós somos invioláveis por opinião, palavra e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. E, infelizmente, até agradeço as palavras do colega André, né? Por nossas opiniões, palavra e votos, muitas vezes somos crucificados aí pela comunidade, até um pouquinho incentivados pela imprensa, infelizmente. Mas estamos aqui para ter coragem, né? E realmente, assim, eu compreendo as razões que levam os colegas da oposição a terem apresentado esta emenda,
Mas, conversando com secretários, e sei que muitos de vocês já ocuparam esse cargo, até o colega Giovanni falando que não recebeu, vamos corrigir essa injustiça, até porque secretário trabalha, conversando com uns esses dias, dizendo que meia-noite estão respondendo mensagens, sábado, domingo, estão sempre à disposição da comunidade. Temos que diferenciar o bruto do líquido, né? Porque muitas vezes o salário do vereador é tanto, mas com os descontos é um valor bem menor. Mas nessa campanha, quando eu me apresentei e conversei com muitas pessoas, e vou dizer qualificadas, elas diziam, olha, Diogo, tu tem coragem de entrar para a política, ainda mais que você é um advogado, você, se for presidente, vai ter que abrir mão do teu trabalho. E conversando com pessoas qualificadas, elas dizendo, olha, Diogo, olha, para eu largar a iniciativa privada e trabalhar pro Poder Executivo para levar pau e crítica o dia inteiro, olha, teria que ganhar muito. Porque, vamos falar um engenheiro, alguém que vem de Porto Alegre com um mestrado, começa ganhando 11 mil reais aí numa firma aqui de Birubá, não vai largar o serviço dele sendo um cérebro, sendo alguém competente para ocupar um cargo de secretaria. Então, assim, nós temos que valorizar as pessoas que estão ali doando o seu tempo e o seu trabalho aí pela comunidade. Então, assim, fica esse meu voto aqui pelo vale dos agentes políticos, no caso os secretários, porque hoje muitos deles estão ganhando menos que coordenadores, tá? Com os descontos, e não tem décimo, não tinham outros benefícios que servidores menos cobrados estão recebendo. Então fica aqui minha manifestação, respeitando os colegas vereadores da oposição. Obrigado. Obrigado, vereador Diogo. Passo a palavra à vereadora Marisa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, a Raquel da imprensa, Lu, Reinaldo, o Benini, que está aqui, agente de trânsito, nos acompanhando na sessão, seu Antônio, meu sogro, Donati, nosso tesoureiro, o Fabiano, né? Agora errei a tua função, as meninas, a Audrey, que está aqui transmitindo essa sessão. Eu quero colocar que respeito também, como disse o colega Diogo, a opinião dos colegas vereadores, mas lá na nossa sala, né, Canja e Duda e o Ricardo, a gente teve uma conversa bem séria, e eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de trazer a público o que acontece nos bastidores, porque tem coisas que a gente fala lá e é lá que tem que ficar. Mas eu acredito que aqui a gente tem que colocar que desde o começo, inclusive até teve agente político que esteve em rádio falando mal, que tinha gente que queria se beneficiar. Mas eu quero dizer aqui para vocês que desde o começo, quando foi falado, tanto eu como muitos de nós aqui, inclusive o Giovanni, a Letícia e a Gesma, o próprio Ricardo, numa reunião que a gente teve há muito tempo atrás, também tinham colocado que seriam a favor dos vales para o secretário, inclusive você, André. Então, assim, nós estamos discutindo uma coisa que também teve gente que mudou de opinião, e eu também já mudei de opinião em outros casos que aconteceram, que me provaram o contrário. Mas, nesse caso, eu sou totalmente favorável, porque eu sei do trabalho que é feito, eu sei das pessoas que estão nas secretarias, eu sei que são pessoas competentes, que, inclusive, já tiveram convite para trabalhar em outra empresa, e eles estão lá justamente porque eles têm um objetivo de ajudar a servir a comunidade. E, às vezes, tu acaba se privando de alguma coisa em favor do povo. Nós estávamos falando, né, colega André, lá mesmo, na verdade, se fala em 10 mil um salário de secretário, mas, na verdade, é 7.300, né? O Ricardo sabe, passou por isso. Então, a gente sabe que hoje, um profissional que está ali, com certeza, como disse o colega Diogo, ele estaria muito bem ganhando mais lá, mas tem por objetivo, de repente, servir ao povo. E tenho certeza que os secretários que estão lá, só em algumas economicidades que eles fizeram, esse vale é pouco pelo que eles fizeram de economia no nosso município. Se vocês vê em termos de coisas que aconteciam, que hoje
foram, como é que eu vou me expressar, que foi diminuído os custos, com certeza eles fizeram um belo trabalho e acredito, tenho certeza que a população mais pobre, mais carente, realmente passa dificuldade, mas a gente sabe que cada um dentro da sua função vai receber aquilo que seria o justo, né? Obrigado, vereadora Marisa. Eu passo a palavra ao vereador Gabriel. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui que se encontra, já foi nominado o pessoal que está presente aí. Então, Pinheiro, nós aqui, presidente, né, nós já lá atrás também tinha uma intenção já ter apresentado uma emenda, né, retirando do prefeito e do vice. Daí deu todo esse banzé, foi para lá, esse mimimi para cá, mimimi para lá. Aí está voltando hoje esse projeto. Então, eu acho que de muita coerência a prefeita Jaqueline, ao vice Tuta também, que entenderam melhor, né, a situação, que não era o momento para o prefeito e para o vice. Eles foram eleitos pelos votos populares, pelo povo, né. Dos secretários, a gente conversou muito, debateu muito, a gente também tinha certos resquícios aí, impactando hoje, que nem as vereadoras falaram na crise, né, e que a gente tem vivido, é uma crise nacional, né, então a gente tem que também se citar, ainda temos que citar, graças a Deus, que vivemos numa cidade abençoada, que é Ibirubá, né, que tem bastante emprego, né, pessoal, as empresas contratando, estão na praça fazendo trabalho para contratar pessoas, né. Então, os secretários, a gente vai aprovar esse vale, mas eu sempre falo uma coisa, a gente tem que fiscalizar, e quando a vereadora também falou, e fazer uma diária, também nós temos que saber como que vai ser essa fiscalização, como eles não batem em ponto, né? Então a gente também tem que ter esse respaldo e esse cuidado. E eu acredito muito que vai ter muito essa coerência. Tem coordenadores que ganham mais que o secretário. Eu lembro o Giovanni, nós falávamos, quando eu é um ferro ser secretário, ele me dizia, Gabriel, perdia dinheiro, mas abriu mão naquele primeiro momento para ajudar a administração, né? Ser secretário, tantos anos que trabalha dentro da administração. Parabenizo sempre o trabalho que fizeram os secretários. Estive sempre por perto e participando com vocês, o Ricardo também, né? Mas assim, ó, vejo que hoje é um debate muito acalorado, né? E nós precisamos também entender que faça o trabalho cada secretário. Concordo com o vereador André, tem gente que são bem-sucedidos, né? São secretários assim que, de repente, tem pessoas aí fora que estão precisando, assim, quando a gente auxilia, a gente sabe, durante o dia, todo dia, o pessoal pedindo uma ajuda, colabora daqui, colabora dali, né? A gente sabe que precisa mesmo, só que a gente também está cansando essa parte, nós também, de repente, ainda vai falar em vale para os vereadores. Mas se nós vemos que essa crise é tão grande, então, de repente, nós podemos, vereadores, criar um projeto aqui, nós abrir mão do nosso salário, então, vamos passar aí para o povo, isso está tão ruim, né, para algum setor, vamos botar o nosso na reta, então. Vamos ver onde nós vamos parar, ninguém vai fazer. Então, a gente gosta de xingar, falar isso, falar aquilo, mas ninguém abre mão numa parte, né. Então, assim, deixo aqui o meu comentário, mas parabenizo ainda a prefeita, esse impacto não é tão grande, é 5 mil, 6 mil, ao mês aí que vai dar para o secretário, mas isso eles provavelmente vão ter uma economia, vão buscar alguma coisa, né, junto a deputados, emendas, eles têm que fazer esse trabalho também. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Gabriel. Mais algum vereador? Sou eu, né? Então, boa tarde, colegas vereadores, os trabalhadores da casa. Quero cumprimentar o Andrei, toda a equipe da rádio, né, que estão aí trabalhando, já a live chegando na casa de muitas pessoas. Também está conosco o Benini, né, um funcionário público, aí, um abraço, Benini, o seu Antônio, companheiraço aí do MDB. Também está a Raquel, né, está o Donati aí, né, Donati? Um grande abraço. Também não posso deixar passar a Luciana, que está de aniversário hoje, né, Lu? Um grande abraço, feliz aniversário, Deus te abençoe. Todos nós aqui nós vamos sair sem cantar os parabéns. Não saio com pressa que o bolo e o pastel estão chegando aí. Fique na casa. Gente, a minha palavra é só para corrigir a vereadora Gesma, que eu acho que ela não ouviu os meus pronunciamentos nas rádios, aqui mesmo na casa, que eu sempre disse que eu era contra o prefeito e o vice Gesma. Tá? Os secretários eu nunca disse que eu era contra eles ganhar, até porque eu dizia, eu prefiro que vocês ganhem, né, o seu vale alimentação, porque todo funcionário público ganha, o único que não ganha é o secretário, o coordenador ganha. E eu disse, só não me mexam em nada. Se vocês vão ganhar um vale alimentação, só não abusem do dinheiro depois de superfaturar uma nota,
né, não façam falcatruas, para não irem lá para o MP devolver dinheiro depois. Isso é feio. Se vocês vão ganhar um dinheiro que é do suor, de gente humilde, gente simples, gente que acorda muito cedo para trabalhar, a pessoa que tira leite sem ter férias, sem ter folga, pessoa aí que são empresários que batem cabeça para abrir porta de emprego para as pessoas com projeto, cuidem do dinheiro dessas pessoas, não roubem. Então, por isso, se vocês ganharem o Vale Alimentação e estiverem contentes, fiquem tranquilos. Mas eu quero lhe corrigir que eu nunca disse que eu fui contra os secretários ganhar dinheiro. Isso eu deixei claro aqui na casa e em todas as rádios. E por isso que o meu voto é a favor dos secretários ganharem. Respeito a opinião de todos, deixei claro desde o início. Tá bom? Só para corrigir a vereadora. Vereador André, eu vi que o senhor, a Marisa citou o seu nome, o senhor pediu direito de resposta. Primeiro o André, lá, que me pediu, depois a Jéssica. A Leite. Opa, fica à vontade, Leite. Me perdoa, viu? Porque o André tinha pedido. Novamente, boa tarde, presidente, colegas vereadores. Só para complementar, então, agora falando do projeto, que fico feliz de pelo menos nós ter a oportunidade, na terceira sessão extraordinária, de poder explicar novamente para a população o que aconteceu com esse projeto, que a população nos cobrou muito lá fora. E a gente fomos na rádio, falamos, mas mesmo assim eles nos questionavam por que nós tínhamos votado a favor. Mas dizer novamente, colega Marisa, que naquela reunião, sim, falamos que nós não era contra o secretário ganhar o Vale Alimentação, 13º, isso é direito. Mas saímos lá fora, assim como a prefeita saiu e ouviu a população, que nos cobrou, que nos questionou, que esse não era o momento. Então, a gente mudou, sim, de opinião, não mudamos de opinião, a gente pensou só que não seria o momento, que a gente poderia, sim, esperar, talvez, mais um ano. Nós temos 4 anos nesse mandato, mas agora mais 3 anos. Então, não é a questão de mudar de opinião, mas é a questão de ouvir a população, ouvir aqueles que nos colocaram aqui para nos representar. Esse é o nosso papel, representar a população. Então, quando a gente escuta eles e nos cobra, colega Diogo, quando tu disse que eles trabalham, o secretário trabalha 24 horas, é o ônus e o bônus de ser secretário. Quando tu escolhe entrar na política, tu sabe que tu vai ter que enfrentar. Ser vereador também tem o ônus e o bônus, né? A gente também passa por esse tipo de questionamento, de situação. Então, tu tem que saber que quando tu entra na política, tu vai ter que enfrentar situações como essa, tu vai ter o ônus e o bônus. Se eu for comparar uma enfermeira que tem 3º grau, que é formada, tem 3º grau, ela trabalha no hospital, ela faz 12 horas corrida, ela trabalha 12 horas, ela trabalha no sábado, no domingo, no feriado, e ela não ganha 5 mil por mês. O secretário ganha 7,5, então líquido, né? Mais o vale, então agora, e não é obrigado a ter 3º grau, né? Não quer dizer que isso seja um pré-requisito. Mas nunca disse que não era direito do secretário. Meu pensamento nunca foi esse. Sempre acho que sim, é direito, podem ganhar sim. Mas, volto a dizer, não seria o momento. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Letícia. O vereador André, depois eu passo para a Gesma. Tá ok? O André tinha pedido por primeiro, Gesma. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra mais uma vez. Então, nós vamos lembrar só um pouquinho como aconteceu todos os fatos na sala de reuniões ali. A Maria estava presente e quando a gente discutiu essa questão, que os secretários nos procuraram e pediram o 13º. E naquela situação, o que ficou que os secretários fariam um requerimento, então todos os vereadores aqui, que eles mandariam para casa um requerimento assinado por todos os secretários solicitando o 10º. O único vereador, e não estou aqui, não preciso puxar o saco, Pinheiro, o único vereador que, na ocasião, ainda se posicionou
Contra foi o senhor, que o senhor disse que o senhor é contra o 10º, mas ali, daí, houve algumas mexidas e o senhor mudou de opinião. Tá? E dizer para a Marisa que quando nós saímos da sala de reuniões, nós escutamos a população. E eu te passei ali, que eu fui numa janta onde 30 pessoas estavam nesse evento e meus eleitores, e me falaram, se tu votar a favor, não conte mais com nós. Né? Então, ficar bem claro que quando tu escuta a voz do povo, que é o que nos mantém aqui, tu tem que dar ouvido. Tá? E dizer também, presidente, sobre superfaturamento de notas e coisas, daqui uns dias nós vamos ter bastante isso. Tá? Vamos conversar. Passo a palavra para a vereadora Gesma. Obrigado, senhor presidente. Quero lhe pedir desculpas se o senhor falou que era só prefeito e vice, mas eu achei que eram os secretários também, né? Por isso eu comentei. Quero lhe pedir desculpa e quero lhe dizer, sim, complementando o que o André falou, que naquele momento, quando os secretários vieram falar com nós até... É legal, mas, como não veio esse requerimento e eu subi na prefeitura pedindo se ia descer algum papel deles, que nós íamos em conjunto, inclusive só o senhor era contra, naquele momento, na sala, depois que o senhor entrou, como ia vir do executivo esse documento, nós não veio subir lá e disse, não, agora morreu o assunto. E, de repente, veio numa extraordinária. Então, a gente achou que a crise que nós estamos enfrentando e da forma que veio o projeto não seria desta forma. Nós precisamos sempre tempo hábil para discutir projetos dessas envergaduras. Nesse sentido aí, tanto esse como outros, ou tantos ainda que estão para vir. Era essa a minha colocação. Obrigado. Obrigado, vereadora Gesma. Obrigado a todos os vereadores que se manifestaram. Marisa? Obrigada, presidente. Só quero usar de novo, eu também quero dizer para os colegas vereadores que eu também escuto o povo. Assim como eu escutei alguns que achavam que era contra, eu também escutei muitos que disseram não. Realmente, eles são agentes políticos, mas eles também são funcionários, e a gente sabe como eles trabalham fora de hora. Inclusive, nós, muitas vezes, ligamos incomodando, e eu sempre digo, não é incômodo, nós estamos lá para servir, que, como disse os colegas, se a gente se mete... Meu pai sempre dizia assim, se tu não quer se incomodar, não te meta. Então, se eu me metisse, nós estamos lá, a gente tem que ouvir a população. E eu ouvi alguns a favor, ouvi outros contras, e a gente tem o ônus e o bônus, como dizem os colegas. E eu tenho o meu ônus ou o meu bônus nesse momento de votar a favor, porque eu acredito que realmente os secretários merecem. Inclusive, conversando, né, com os colegas, muitos dizem a mesma coisa. E eu acredito que é nesse momento de dificuldade que a gente viu como os nossos secretários trabalharam bem, e digo novamente da economicidade que eles fizeram nesse ano que passou, em 2025. Eu acho que fizeram um belo trabalho e, com certeza, é um motivo para eles também ter esse merecimento. Obrigado, vereadora Marisa. Duda, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público presente. Enfim, presidente, só para acrescentar, então, que eu acho que os colegas vereadores, de grande maioria, fugiram um pouco da pauta, né? Que a pauta do projeto, então, é agora a discussão quanto ao secretário ou não já aconteceu na emenda. Parabenizo o vereador André, então, pela proposição, mas realmente posso colocar que não, que acredito, como a vereadora Marisa falou, que o vereador, o secretário trabalha e tem direito a ganhar o 10º, o Vale Alimentação, e a lei agora só, então, quer dizer quanto ao que o prefeito e o vice deixam de receber o Vale Alimentação. Assim como a prefeita, então, em um momento oportuno, ao retornar das férias, viu a comunidade, o que a comunidade estava cobrando, ela apresentou, então, esse projeto, onde apenas retira o Vale Alimentação do prefeito e vice. Então, o motivo é esse, de que esse projeto está aqui, para não fugir muito do assunto do referido projeto. Então, presidente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Eduardo. Eu passo a palavra ao vereador Wagner.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores e vereadoras, plateia que nos prestigia nesse momento, a comunidade que nos ouve. Eu, nesse momento, como parabenizo o Eduardo pelas palavras, que nós podemos se até ao projeto. Parabenizo ao grupo oposição, que se colocou uma emenda aditiva. E a gente tem esse conhecimento nesse momento, então quero parabenizar pelo reconhecimento à prefeita Jaqueline, onde que ela teve a sensibilidade de ouvir a voz da comunidade para que esse momento, esse projeto chegasse aqui e nós valorizar já, principalmente os secretários, dando essa oportunidade, dando legalidade a algo que já é consolidado. Então, com certeza, agradecer a todos o empenho, mas vamos fazer jus como manda a lei. A partir de agora, então, com certeza, aí nós vamos colocar a votação do projeto original que veio do Executivo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Wagner. Eu agradeço a todos os vereadores que se manifestaram. Isso é uma democracia. Giovanni, quer falar, Giovanni? Fica à vontade, vereador. As defesas bem pautadas, mas com certeza a nossa prefeita Jaqueline, que sábado eu abracei, bati uma foto lá na galinhada, não gostou nem um pouquinho de dar vale refeição para os secretários. Isso eu juro por Deus para vocês. Ela não gostou nem um pouquinho disso aí. Viu? Foi por livre e espontânea pressão de uns 4, 5. Só isso que eu vou dizer para vocês. Obrigado, vereador Giovanni. Tomara que seja isso verdade, que não seja uma coisa para jogar no ar politicagem, porque ela não falou para nós isso. Ela foi bem sensata, bem tranquila, mas respeito, brincando, Tem um carinho muito grande pelo senhor, é o mais velho da casa, um vereador de muita estima dentro do nosso município. Só para deixar registrado, André, aquela vez ali na reunião eu era contra o secretário ganhar o 13º agora, Lembra? E quando foi para jogar para a próxima gestão, eu disse, não tem problema, até para vereador. Isso, Então, gente, vamos votar, Vamos colocar agora em votação. Fique à vontade. Não abriu nada. Vou suspender, André, por uns segundinhos aí, minutos, alguns. Até pedir ajuda ali mais uma vez. Pedir ajuda aos universitários. Tá querendo? Por 6 votos a 5 foi aprovado o projeto.
Não havendo mais nenhum assunto a se tratar, nós vamos dando por encerrado essa sessão extraordinária, já convocando a todos para a primeira sessão ordinária, que será dia 9 de março, com início às 7 horas da noite. Mais algum assunto a tratar? Mais algum recado, pessoal? A gente recebeu, então, né, todos os colegas, a festa do município de Ibirubá, no sábado, com toda a programação, senhor presidente, e também no domingo, dia 1º de março, nós teremos o almoço na comunidade da Linha 2. Tenho as fichas aqui, se alguém se interessar, vai ser servido tudo na mesa. Todos estão convidados. Obrigado, vereadora Gesma. Mais algum anúncio que os colegas queiram deixar? Vamos reforçar, então, que vamos ter o nosso aniversário dos 71 anos do nosso município, né, no sábado. E antes de encerrar, eu peço que todos cantem depois os parabéns, né, para a nossa assessora aí, a Luciana, né? Uma boa tarde a todos.